Boa tarde a todos, muito bem-vindos a essa intervenção. Ah, Nessa intervenção eu vou falar um pouco mais sobre o que quem já esteve presente, né, na intervenção de ontem, desse mercado de pequenos e médios, que é o mercado em que a Cloudfence tem uma grande atuação, né, tanto aqui em Portugal como no Brasil. E o tema é se os serviços geridos de segurança, né, ou MSS, a sigla em inglês, são também para as PME, né. Então essa provocação, ela vem justamente porque há um conceito, no mercado, em que os MSS ou os MSSPs, né, que são os provedores de serviços geridos de segurança, eh, atendem majoritariamente empresas grandes ou médias grandes, né. Então, aqui com esta intervenção eu quero, de repente fazer um pouco um ponto de reflexão e que muitos que nos assistem aí, nos acompanham nesse evento, possam, chegar a uma se hoje tem essa conclusão, que cheguem a uma conclusão um pouco diferente, que sim, os serviços geridos podem também ser para as PME, já respondendo, e agora irei demonstrar o porquê, né, com os factos. Bom, a realidade hoje, dos ataques, ontem falamos um pouco nisso, né, nós temos, na intervenção de ontem, nós temos alguns casos, que são sempre aquelas empresas mais famosas que vão à mídia, né, os ataques ficam, em todos os portais de notícias, o tempo todo na mídia, e que infelizmente nós temos aí cada vez mais a frequência cada vez maior, né, desses ataques, ocorrendo não só em Portugal, mas no mundo todo, né. Isso no mercado brasileiro, já é algo que acontece há alguns anos inclusive, eh, mas os cibercriminosos eles têm aí, ciclos e mercados, eh, e em Portugal nós vimos que o ano passado, né, e esse ano, houve aí um aumento significativo, né. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos regionais que acho que a maioria dos presentes aqui, viram, né, e tem até um comentário, bastante interessante aqui do senhor coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, em que diz que o grau de preparação ainda é insuficiente em Portugal. É é claro que, com respeitosamente, mas eu gostaria só de fazer aí um adendo a esse comentário do senhor coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, que não é só em Portugal. Isso, infelizmente, eu diria que em boa parte do mundo, né, são pouquíssimas exceções onde nós vemos países em que as pequenas e médias empresas, elas, têm um grau de preparação, eh, suficiente ou mesmo as grandes, né. Eu penso que o comentário, desse senhor tenha sido no sentido, mais do mercado, né, generalista. Hã, e o primeiro ponto de reflexão aqui é o seguinte: grandes empresas têm enormes orçamentos para a segurança informática, e ainda assim são vítimas de ciberataques. Então, eh, mesmo com muito investimento, com muitos produtos de ponta, com essas tecnologias todas, que os senhores conhecem, devam ter visto aí muitas coisas novas, sendo apresentadas mesmo aqui no evento, mas, esse é só um componente, né, nós temos até um conceito bastante interessante que o Fábio Oliveira, que é o nosso coordenador do SOC, ele sempre repete isso como um mantra na empresa, para os clientes, para a nossa equipa, que é aquela regra de 40, 40, 20, 40% pessoas, 40% processos e 20% tecnologia. Apesar da Cloudfence ser uma empresa com viés muito tecnológico no sentido de contribuição, participação e open source, nós temos essa cultura de que não é somente com a questão tecnológica, em que todos os problemas, serão resolvidos, ficarão resolvidos, né, muito pelo contrário, existe essa questão que a tecnologia é uma ferramenta, né, então, eh, só investir, né, em tecnologia, nós já sabemos, né, isso é facto, isso
É só abrir as notícias que isso não resolve a questão. Bom, e nesse desafio, né, e as pequenas e médias empresas, como elas ficam, né? O cenário é ainda pior, né, tem aquele indicador, né, de que da National Cyber Security Alliance, que é um indicador bastante triste, né, porque quando a gente olha só o número, né, é só um indicador, são 60% das pequenas e médias empresas, depois de um ataque, elas encerram em até 6 meses. Bom, quem aqui conhece, um empreendedor, um empresário, um pequeno empresário, alguém que tenha uma empresa, sabe que é uma vida que está ali, né, ou são vidas que estão ali depositadas, diariamente, sonhos, e que isso pode deixar de existir por uma questão de um ataque, de algo que foi, para uma empresa que nunca pensou sobre isso, totalmente inusitado, né. E então essa é uma das missões que nós temos com os nossos clientes, né, com a Cloudfence, que é olhar além, né, ir além e olhar realmente para aquela empresa, olhar além daquela pessoa jurídica e olhar para as pessoas que ali estão e conscientizá-las de que a segurança, né, a cibersegurança ela é tão importante como a segurança física, né. Então quando se inicia uma empresa, nós temos o nosso parceiro Senergil, aqui, de Braga, né, do norte de Portugal, eles fazem, né, muito bem esse trabalho também, eles têm lá um segmento de segurança física, né, então nós vemos, o trabalho deles lá com relação à prevenção de incêndio ou mesmo prevenção de intrusão física, né, eh, e isso está relacionado a um risco de perda de vidas, né, então é um trabalho muito sério. E agora os pequenos e médios, empreendedores, empresários, empresas, começam também a ver que, assim, não diretamente uma pessoa vai se magoar ou né, vai sofrer algo à integridade física com um ciberataque, mas a empresa sim, ela pode, falir, ela pode fechar postos de trabalho, né, pessoas que dependam daquele ganho podem deixar de existir. Então, é algo, né, eu estou fazendo esse ponto aqui porque é algo que vai muito além só dessa questão de estarmos aqui a falar de mais um serviço no mercado, de mais, uma solução, ou mais uma empresa que vai entregar isso, a gente tem que pensar como sociedade que isso vai muito além, né. Então essa é a responsabilidade que, não importa se você é um prestador, um informático, né, um prestador de serviços na área de IT, ou se você é um colaborador na empresa, ou se você às vezes é um colaborador, mas não da área de IT, é muito importante que você tenha essa consciência de que, às vezes um clique, em um e-mail, um phishing, né, um clique indevido pode levar a empresa a uma situação, bastante ruim, né. Bom, mas dado o recado, dito isso, vamos aos outros pontos aí que são sugestões que nós vamos deixar, né, para que isso melhore. Então, tem aqui essa imagem bem engraçada, né, então nenhuma empresa é pequena, né, demais para ser alvo do cibercrime. Ah, e isso é um facto, isso, já vem muito, né, da cultura ainda, existe ainda ouço: "Ah, minha empresa é pequena demais para ser alvo de um ataque". O que que um hacker, né, que nem é correto dizer hacker, mas um cibercriminoso, o que que ele vai querer com a minha empresa? Não tem nada de importante, não tem nada de valioso, eu não sou a TAP, a Vodafone e tal. Esqueçam isso, né, por favor. Quando alguém disser isso, a vocês, façam é quase que um trabalho, de evangelização da cibersegurança, ao dizer: "Olha, o momento do cibercrime já é um momento que está além, eles não estão somente mais a olhar, se a tua empresa é famosa, está exposta ao mercado, eles querem saber se ali eles têm, lucratividade, se eles conseguem de algum modo, ganhar algum dinheiro com a tua empresa, né, de forma ilícita, obviamente,
mas é até engraçado, eu vi alguns casos, algumas propostas de ransomware, que eles oferecem no pacote, né, eu vi um case, recente aí de uma rede de TV bastante grande que foi alvo, e aí eu vi alguns screenshots lá e o grupo que fez, né, o ataque do ransomware, eles diziam que junto com o pagamento, né, da liberação dos dados, eles prestariam uma série de passos, como se fosse uma consultoria, dizendo o que eles exploraram, o que estava falho, passariam todas as informações para que aquilo não voltasse a acontecer. Então, é aquela reflexão, né? Vamos esperar acontecer, né? Por que não contratar uma empresa ou já se preparar para que isso não aconteça, ou quando acontecer, tem um impacto, o menor impacto possível. Então, voltando ao ponto das pequenas e médias empresas, nós temos aqui sempre pensar que qualquer empresa hoje é alvo. E aqui tem alguns números, né, interessantes relacionados às PMEs. Então, 43% dos ciberataques tem, né, isso aí do último ano, tem pequenas empresas como alvo. Houve um aumento de 424% no número de ataques a pequenas empresas. Por que será? Eh, eu penso que a maioria dos grupos hoje eles, já perceberam que é muito lucrativo, né, que as pequenas empresas praticamente não têm defesa ou tem algo que seja muito fácil de quebrar, e que eles conseguem os ataques, de forma muito fácil. Eh, e isso gera, tem várias formas, né, desses ataques eles, terem esse ganho, não é somente o ransomware, né. E 54% das pequenas empresas acha que são pequenas demais para um ataque cibernético, que é o ponto que nós falamos anteriormente. Bom, vamos falar um pouco da abordagem tradicional, que é o que ainda se vê no mercado, que, tem aí anos, né, eu vou dizer quase que de tradição, de cultura, de como uma pequena e média empresa se protege. Então aqui nós temos, de forma bem simplista, claro, né, 3 componentes, imaginem ali o computador, o desktop, como a Liliana disse que está sem áudio. ah, Alguém pode me dizer aí se vocês continuam a me ouvir? Além da Liliana, só para saber se não é uma questão isolada, a plataforma. Se alguém puder. Ah, ok. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Ah, espero que a Liliana consiga resolver a questão do áudio dela. Obrigado, obrigado. Bom, seguindo. Ah, essa abordagem, ela é aquela abordagem que nós tínhamos antigamente de uma rede, né, de computadores. Então, primeiro ponto, você tem antivírus, né, você instalou antivírus, e isso valia, especialmente para as empresas, né, em casa, né, quando usávamos os nossos portáteis em casa, os nossos desktops em casa, nós também tínhamos essa preocupação, mas as empresas, em especial. Aqui tem um ponto, um detalhe importante. Eu vi muitas empresas, né, ao longo desses anos de experiência, que elas utilizam antivírus e muitas vezes antivírus inadequados, né, porque, ele pega uma versão free, que no termo de licença, a grande maioria das soluções de antivírus ela é free for personal use, ou seja, for personal usage, né, para uso pessoal. Então, você já não tem ali os componentes que um produto, porque quando aquele vendor, né, aquela empresa que faz aquele antivírus, ela tem uma versão business, uma versão, pessoal, a gente pode ter certeza que a versão business ela vai ser, não só mais cara, mas mais adequada, né, ela tem mais recursos, tem gestão centralizada, etcétera.
que isso vai servir para uma rede, né. É uma empresa, mas o que que uma tecnicamente, o que que uma empresa tem de diferente? Ela vai ter pode ter um servidor, mesmo em época hoje, né, na era da nuvem, nós temos aí muitas empresas que têm lá um pequeno servidor de arquivos, e a rede, né, uma servidor de impressão ou uma impressora, né, hoje as impressoras já fazem, bem esse papel, né, de pequenos servidores de impressão, e aí já começa com essa utilização inadequada, né, com a versão inadequada do antivírus. E coloca um firewall. Agora, eh, muitas empresas pensam que os routers das operadoras atuam como firewall, e alguns até sim, mas num nível extremamente básico, né, que seria só uma liberação de portas, qualquer coisa assim, né, não tem nenhuma inspeção, adicional ali. Então, nesse tipo de cenário, a gente tem aí já alguns anos com essa prática, né, com esse tipo de implementação, porém as ameaças elas, evoluíram, né. Então, com a evolução hoje, além do malware, nós temos phishing, temos as vulnerabilidades, temos a engenharia social, né, que, como eu falei um pouco antes aqui na apresentação, nessa intervenção, faz parte da cultura, né, a cultura da segurança da informação é extremamente importante, né, você, criar uma cultura onde você diz, né, a todos os colaboradores da empresa e por que não, para as pessoas da família também, né, que estão a conviver conosco no dia a dia também, na família, e olha, não passe informações, para qualquer um, palavras passe, não clique em ligações, em links de e-mails de pessoas que você não conheça, não descarregue ficheiros, né, de fontes não confiáveis, enfim. E tem aí, esse componente da engenharia social, é claro que eu citei alguns exemplos aqui, né, desses exemplos que eu citei, que não são engenharia social propriamente dita, mas quando você prepara, né, você cria essa cultura, se alguém, de repente, telefona para aquela pessoa tentando aplicar uma engenharia social para conseguir um acesso privilegiado, ou aplicar uma burla, que seja, a pessoa já a cultura, né, ela leva um tempo, mas ela já vai criar algumas barreiras naturais ali, eh, que a pessoa instintivamente, quase eu diria, vai falar: "Opa, tá, essa história tá estranha", né. Bom, vamos falar aí de algumas limitações, algumas características que algumas pequenas e médias empresas têm. Então, normalmente, não possuem uma área de tecnologia, ou de segurança próprias ou estruturadas, né. Então, a grande maioria das PMEs, elas precisam de um apoio ou de um informático ou de um MSP, né, um pequeno provedor de soluções, mas mesmo nesses casos, né, eu digo porque na Cloudfence nós temos tido muitas consultas, né, e muitos pedidos de parceiros que são empresas com esse perfil, porque são empresas que elas não foram formadas e pensadas a trabalhar com cibersegurança, elas são empresas que prestam um service desk, né, um suporte, fazem, a parte do cabeamento estruturado da rede, do suporte aos computadores, aos utilizadores, enfim. Então, é até natural que não haja lá um grande expertise de segurança, mesmo quando há uma empresa ali, que preste um suporte. Os investimentos, obviamente, são limitados ou nulos em segurança da informação e cibersegurança, né. Eu digo obviamente porque, há empresas que estão ali, né, com ainda mais nesse cenário que nós temos hoje econômico, que tem realmente não tem ali um orçamento, né, para fazer um grande investimento. Então, as soluções, né, o que for implementado de cibersegurança tem que ser algo com custo-benefício muito bom, né, porque esse investimento é limitado. E o que nós aqui um ponto, né, só para que a gente, faça uma comparação também, né, e tenha uma visão holística aí do cenário de cibersegurança para as PME, é que nós temos uma realidade, às vezes eu converso com alguns colegas que estão, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um mercado muito diferente, e a grande maioria dos vendors, né, dos fabricantes de soluções vem de lá, eles
tem uma imagem de SMB, como eles chamam, né, em inglês, as PMEs, que não é o mesmo que nós temos cá em Portugal, Brasil e mesmo América Latina, provavelmente Espanha e muitos outros países, né, porque, são cenários completamente diferentes. E aí, quando você vê alguma eu quando tenho a oportunidade de conversar com algum novo cliente, ele diz: "Olha, eu gastava X mil euros todo ano com um produto da empresa XPTO, e aí a gente diz: "Ok, mas o que que ele fazia? O que que ele tinha?" "Ah, era um firewall". Falei: "Ok, mas e o que mais?" "Não, era um firewall, era a licença que eu pagava, anual, subscription do firewall", né. E isso realmente é difícil para um dono de uma empresa, né, um proprietário de uma empresa que não percebe nada de cibersegurança, achar que aquilo pode realmente, ou ele pensa que por pagar aquilo tudo a questão está resolvida, ele não tem que se preocupar com mais nada, que é aí que muitos incidentes acontecem, ou simplesmente ele deixa de pagar porque ele fala: "Olha, eu compro e suponho isso aqui, mas, eu não tenho visibilidade de nada, eu não consigo perceber o que que isso está a fazer para proteger a rede", porque aquela percepção de que só porque nada, não acontece nada, né, tá tudo a funcionar, não significa que as coisas estão a correr bem. Tem a questão da cultura em segurança da informação, que nós, já falamos aqui um pouco, né, anteriormente, que é realmente criar essa cultura, né. Então, ah, é importante que alguém tenha esse papel junto à empresa, seja um parceiro, um provedor de serviços geridos de segurança, seja um provedor de serviços, de IT mesmo, que seja um colaborador, mas é muito importante que, exista um programa mesmo de conscientização, né, que traga uma consciência em cibersegurança à empresa. E esse é um ponto muito delicado, porque muitas vezes a empresa sequer conhece o próprio ambiente tecnológico, né, então ela não sabe, quais portas abertas tem, quais, tipos de ataque, ela pode, sofrer, eh, po por essas brechas, né, porque não como que eu vou perceber qual ataque eu vou sofrer se eu nem percebo exatamente o que eu tenho aqui na minha rede, né. O que aquele servidor acontece muito, nós entramos com serviços geridos, em alguns clientes, e aí descobrimos protocolos de VPN que já são, ultrapassados, que o próprio fabricante já descontinuou, e que é vulnerável, e que nós sabemos que é porta de entrada de ransomware, ou, eh, aquele costume de aceder à rede usando remote desktop, né, e deixa aquilo aberto para a internet. Então, e a empresa não faz a mínima ideia do que tem, e isso é um ponto muito sensível na ciberdefesa, cibersegurança. Bom, aqui é um cenário proposto, um cenário que nós temos, em alguns clientes, né, uma sugestão de cenário, quando há segurança como serviço. É claro que isso nós utilizamos aqui o exemplo da Cloud Fence, mas isso pode ser aplicado como conceito a outros MSSPs. Então aqui nós temos todas as ameaças de novo, temos lá o Firewall, podemos ainda ter lá uma solução de antivírus ou Endpoint Detection Response ou qualquer solução dessa também ainda no desktop, né, mas a grande diferença aqui é que no serviço nós temos, um suporte, um time, uma equipa, que é o SOC, que está a monitorizar, a olhar cada ambiente, cada empresa o tempo todo. E aí o firewall, que eu costumo dizer que 50% do nosso firewall gerido, né, ele está ali, a solução está no hardware, ou que seja na máquina virtual ou no ambiente, né, ou on-prem, como se diz, do cliente, e o restante está conosco em nuvem, com o SOC, com todas as outras ferramentas. Então o firewall ele vai acusar ali, olha, ele começa a enviar eventos ao SOC a dizer: "Olha, eu tenho aqui malware, eu tenho aqui phishing, eu tenho, vulnerabilidades nos servers", porque nós temos esse serviço também incluído, né,
nós temos como checar, por exemplo, vulnerabilidades em cada server, em cada portátil, enfim. E aquilo começa a ter alguns pedidos de o que que eu faço aqui, né, o que eu firewall, o que eu, solução de defesa faço, quando já não é automatizado. É claro, existem tráfegos maliciosos, né, de malware entre command e control que são bloqueios automatizados, mas existem, diversos eventos que precisam de intervenção e muito mais importante que isso, de monitorização. Por quê? Porque às vezes, o incidente começa num scan na rede, e aquilo começa a evoluir, então, essa análise do SOC, essa correlação é que previne muitos dos ataques, possíveis ataques. E aí quando o firewall ali, pede uma resposta, o SOC diz: "Pode, pode eliminar todos esses tráfegos aí que são maliciosos, né, e aí ele liga o modo, realmente de contra-ataque ali, de defesa, o que mantém a rede, protegida, né. É claro que isso está muito simplificado, existem diversas soluções aqui, há uma série de integrações, né, utilizamos o OpenSense, tem o Azul, que é um XDR, CIEM, híbrido, ou tantas outras soluções, né, a grande maioria das soluções que nós utilizamos é open source, então nós temos também um time de desenvolvimento que faz, a mágica acontecer, né, que é casar todos esses sistemas, porque o compromisso da CloudFence não é aqui entregar um produto, e sim, é o serviço, é a entrega. Qual que é a entrega para o cliente? O negócio estar disponível, a empresa continuar a existir sem grandes incidentes. Por que eu falo sem grandes incidentes? Porque não existe 100% de segurança, né, então alguns incidentes existem, mas, hoje nos nossos clientes nós não temos nenhum histórico de um incidente sério, né, que gerou uma indisponibilidade ou que a empresa, ficou, indisponível realmente, mas existem outros incidentes, e há incidentes também em clientes maiores que isso tem que ser feito, em conjunto, né. Tem como nós costumamos dizer, que a segurança é como uma cebola, ela tem várias camadas. E é claro que a CloudFence vai em algumas camadas, eh, primariamente vamos falar aí das camadas de perímetro de borda, né, alguma coisa em endpoint também, mas nós temos algumas interações com outras empresas, que são outros provedores de serviços geridos, empresas de segurança ofensiva, que fazem pentests, etc, né. Mas nas PME, isso é muito mais simplificado, porque é como eu vinha dizer, eh, tudo isso tem que ser muito prático e transparente para o cliente. Aqui tem alguns dos itens que nós utilizamos, né, então o Firewall as a Service, então o Hardware as a Service, né, tudo as a Service, tem gestão de vulnerabilidades, né, então todo cliente é auditado, periodicamente, tem a monitorização do SOC, né, que é 24/7, principalmente automatizada, tem o Open Source Intelligence, que é o cruzamento de informação, dos eventos, né, então nós temos aí tanto Portugal e o Brasil, a gente tem uma base bastante interessante já de reputação, de IP e domínio, pelos eventos que nós detetamos nos nossos próprios clientes, né? Tem o CIEM para fazer a correlação e tem os relatórios, tanto automatizados como os relatórios gerenciais, que isso é muito importante. Tem na equipa tem analistas que pegam um período, seja um mês, e entregam aquilo para o cliente com realmente uma análise, né? O cliente sentir que, olha, tem alguém realmente a olhar aqui para o ambiente e a me sugerir melhorias, a me dizer quais são os pontos sensíveis, tal. Então, isso nós entendemos que faz parte do serviço. A grande vantagem, né, da ciberdefesa como serviço é que não há custos adicionais, né, para licença, equipamentos, treinamentos, então tá tudo incluso, né, então o cliente contrata, aquilo já vem, incluído. A nossa equipa é especialista em ciberdefesa, né, em segurança da informação. Nós temos um SOC dedicado, né, que faz toda essa monitorização, e a gente não quer que o cliente tenha preocupações, principalmente essas preocupações tecnológicas daquilo que ele não domina, que ele não percebe, e que a gente possa ali, ser um agente
facilitador, alguém que chegue a ele e diga: "Olha, fique tranquilo", ou "Tem aqui um ponto que eu preciso da vossa atenção", mas, trazer isso numa linguagem de um dono de empresa, de um diretor, de um gerente, e não numa linguagem técnica de: "Olha, você precisa adquirir uma licença X, Y, XPTO, vai ter que trocar o appliance, vai ter que fazer um upgrade", porque isso as PMEs elas, dificilmente vão perceber isso. Elas percebem "Olha, eu preciso da minha empresa a funcionar, a faturar, a eh, de portas abertas". Rapidamente aqui, eu vou tentar passar aqui uma demonstração. Eu sei que nosso tempo já está já ao final. Mas aqui bem rapidamente é para demonstrar, né, aqui, ontem nós fizemos já uma demonstração do OpenSense com o ZenArmor e tudo que ele é capaz. E aqui está um exemplo de uma dashboard de um cliente. Então aqui tem o número de files geridos que ele tem, né, então tem um inventário, eh, localização, com o device ID, que é o número de identificação de cada hardware, o status de cada equipamento, dentro do status eu consigo ver aqui, quando ele foi instalado, se ele está gerido, se ele precisa de algum update, questões de hardware, se qual é o endereço, IP público, qual que é a localização, o ISP, o uptime, os serviços que estão em execução. Isso tudo de forma muito simplista, porque aqui a ideia é que o informático, um gerente, alguém que seja, hábil pelo menos em entender o básico aqui do que é um endereço IP, consiga, né, por exemplo, mas tem um conhecimento básico informático, consiga, perceber aqui algumas informações às vezes necessárias, que é entender, qual que é o endereço IP da filial tal ou de um cliente, né, isso os nossos parceiros usam muito essa dashboard, né, então ele tem cada firewall pode ser um cliente diferente e aqui ele tem tudo consolidado e consegue perceber lá, olha, o cliente X está com uma regra Y, o que está criado, quais são os objetos dentro desse, quais são os IPs dentro desse objeto, e tal. Isso é de forma muito colorida aqui, né? Então uma regra de bloqueio tem uma tag de reject, né? No caso é reject, não é drop. Aqui em pass, voltando rapidamente aqui, a questão de serviço, né, todos os ataques detectados pelos appliances, então aqui, por exemplo, né, a forma bem fácil de mostrar aqui o PES, no caso de um IPS, muitas vezes não é bom, então está em amarelo e o blockage, quando o IPS está ligado, ele está bloqueando o ataque, é bom, então fica em verde. É para ser intuitivo, né. Isso é o que a nossa equipa de desenvolvimento sempre leva em consideração, né. VPNs ativas, enfim, tudo de forma muito consolidada, e de fácil leitura, né, pelo menos essa aqui também há os alertas, né, então por exemplo, os alertas que hoje todos os dispositivos monitorizados, então aqui a gente tem um dispositivo que tem, por exemplo, um alerta de disco, né, então isso o parceiro ou o cliente consegue, visualizar de forma muito rápida, fácil, e a ideia é que ele realmente tenha uma visão, do serviço, do todo, e não que ele tenha que aprender, fazer um treinamento, e que aquilo vire algo extremamente complexo, para o dia a dia, né, de uma pequena empresa. Bom, assim eu encerro essa intervenção, eu gostava de agradecer a todos a atenção e o tempo de todos que estiveram aqui conosco, e espero que tenham aí um bom restante de evento aí no dia de hoje, e até a próxima. Muito obrigado e boa tarde.